A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui nesta gravação para poder chegar até o lar dos irmãos, a casa dos irmãos, a todos vocês da nossa igreja. Nós estamos passando por alguns momentos um pouco complicados em relação à saúde pública devido a esta pandemia que estamos atravessando. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas e por isso nós estamos colocando tudo nas mãos do Senhor para que o Senhor venha fazer de acordo com a sua vontade. Dizer aos irmãos que nós estamos aqui na igreja fazendo o atendimento pastoral, não estamos em culto, porque os irmãos bem sabem que respeitando as leis, respeitando a liminar que foi concedido através do nosso judiciário, nós não podemos estar num ambiente com aglomerações. No entanto, nós estamos também aqui disponíveis para poder fazer todo o atendimento pastoral, todo o atendimento às necessidades dos irmãos, para que todos os irmãos se sintam também pastoreados, que os irmãos se sintam realmente que tem uma liderança, que tem um pastor, que possa estar junto aos irmãos nas necessidades que os irmãos tiverem. Nesta gravação eu também quero aqui deixar aos irmãos uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor, para que fique no coração dos irmãos e assim nós possamos passar por esta tempestade em que nós estamos passando da melhor maneira possível. Nós sabemos que isso pode durar um tempo, mas dentro desse tempo que nós vamos conviver ainda nesta situação, nós vamos ter que levar desta forma, desse jeito, gravando os irmãos, fazendo alguns cultos online, para que através disso possamos chegar até o lar dos irmãos, até a casa dos irmãos, e assim abençoá-los também. Antes da leitura da palavra, eu quero fazer uma oração por você que está aí na sua casa, pelos irmãos, pelas famílias, pelos necessitados, porque nós bem sabemos que dependemos tudo de Deus em nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, na Tua presença nós estamos, Senhor, neste momento. Os Teus filhos, Senhor, que estão nos lares, nas casas, que estão reunidos, meu Pai, neste momento, para ouvir esta gravação. Que o Senhor possa entrar com providência em cada necessidade, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, em cada um dos Teus filhos. Nós bem sabemos, Senhor, que há uma dificuldade não somente nacional, mas uma dificuldade mundial, onde as pessoas não sabem o que vão fazer, onde, na verdade, não temos, Senhor meu Deus, um esclarecimento, porque ninguém consegue nos dizer o que vai acontecer com as nossas vidas, com a economia do nosso país, com a economia mundial, com a saúde do povo ao longo deste período. Mas nós bem sabemos que, acima de nós, existe um Deus Todo-Poderoso que zela pela nossa vida, que está sobre cada um de nós, e nós confiamos que o Senhor tem o domínio e a autoridade sobre todas as coisas. Meu Deus, eu te peço neste momento que o Senhor entre neste lar, onde os teus filhos estão ouvindo neste momento esta gravação, que o Senhor possa, meu Pai, entrar com providência em cada necessidade. O Senhor conhece a cada um dos teus filhos, o Senhor sabe quem precisa, Senhor, de saúde, o Senhor sabe quem precisa de uma providência em qualquer área desta vida. Deus, nós te pedimos pela vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero deixar aqui a todos vocês uma palavra de Deus, para que vocês possam meditar. Hoje nós, como eu já disse no início, não tivemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos na igreja, para nós termos um culto em comunhão, como sempre nós temos, todos os domingos, todos os dias quase na semana, que nós temos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui reunidos, para olharmos um para o outro e nós mantermos esta paz do Senhor. Mas, devido a essa nossa dificuldade, eu quero entrar dentro da tua casa com esta gravação, através deste vídeo, eu quero entrar no teu lar e deixar uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite, para que nós possamos nos edificar através daquilo que Deus tem ordenado pela sua palavra. Em Mateus capítulo 14, versículo de número 22 até o versículo de número 33, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só,
E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homens de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Talvez nós nunca em nossa história vimos algo tal como estamos enfrentando estes dias. Mas saiba de uma coisa, este não é o primeiro vento que nós estamos passando. A nível mundial, é o primeiro que nós estamos enfrentando. Nesta esfera que nós estamos vendo, talvez seja sim o primeiro. Mas todos nós, em algum momento de nossa vida, nós passamos por algum período difícil, por algum vendaval, ainda que não sejam todos, mas individualmente, cada um no seu tempo, também já passou por algum momento difícil na sua vida. Algum momento em que ele precisou ficar isolado, algum momento em que a enfermidade bateu em sua porta, algum momento em que realmente o desemprego surgiu, as coisas começaram a entrar na sua vida sem que tivesse um aviso para que isso entrasse, como aconteceu com esta pandemia que surgiu por estes dias, por estes últimos meses aqui em nosso país. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, podem ter a certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele está acima de todas as coisas, acima de qualquer pandemia, acima de qualquer enfermidade. E este mesmo Deus é que guarda a minha vida, que guarda a tua vida, para nós mantermos a nossa fidelidade a Ele, a nossa vida em comunhão com Ele. Aqui nesta passagem lida, nós encontramos um momento em que Jesus manda que os seus discípulos passassem para outra banda do mar. Jesus fica ainda atendendo, pregando, ensinando as multidões que estavam ali, pois aonde Jesus estava, multidões sempre estavam com ele. E quando Jesus manda que os seus discípulos passem para outra banda ali do mar, os seus discípulos entram no barco e começam a remar e a ir em direção a outra banda, conforme o mestre havia lhes orientado. Quando eles chegam mais ou menos no meio do mar, começa uma grande tempestade, de tal forma que eles não conseguiam sair do lugar. As dificuldades começaram a crescer cada vez mais. E quanto mais tempo se passava, mais o cansaço físico e humano também os atingiam, de tal forma que eles já não tinham mais força para continuar a remar. Quando eles estavam ali naquela situação, a Bíblia nos narra que Jesus ele vem caminhando por sobre as águas. E quando eles veem ao longe um vulto, alguém caminhando por sobre as águas, eles começaram a temer, pensando até mesmo que fosse um fantasma, alguém que eles não sabiam quem era. E eles começaram a gritar, mas logo Jesus disse: acalmai-vos, não temais, sou eu. Pedro, ouvindo a voz de Jesus, Pedro disse a Jesus naquele momento: se é o Senhor, manda-me que eu ande contigo por sobre as águas. E a palavra de Jesus para ele foi: vem. É interessante que Jesus, quando ele diz essas palavras, primeiro Jesus, ele sabia que o seu povo, que os seus discípulos estavam no meio de uma dificuldade muito grande naquele mar. Ele bem sabia que os seus discípulos atravessariam isso. Eles não os impediu, muito pelo contrário, foi ele quem disse: vai para a outra banda do mar. Isso nos ensina que Jesus, ele não vai impedir que nós passemos pelas dificuldades. Ele poderia impedir que nós passássemos por tribulações, por dificuldades, pelas questões que nós não estamos acostumados a passar nesta vida. Mas ele sabe que mesmo no meio de uma dificuldade,
Ele vai nos ajudar e Ele vai nos ensinar muitas coisas que nós não aprendemos quando estamos em bonança. Jesus aparece quando seus discípulos estavam no meio da dificuldade, e Ele entra naquela situação, naquele círculo onde eles estavam, e começa então a falar com eles. Mesmo no meio da dificuldade, Ele manda Pedro sair do barco e começar a caminhar por sobre as águas, embora Pedro começou a caminhar, e logo, enquanto ele estava caminhando, ele sentiu que o vento estava batendo, que o vento era forte, que o vento era real, e começou a afundar, mas ele sabia que Jesus estava perto dele, e que Jesus era o socorro dele naquele momento da dificuldade. Quando ele começa a afundar, ele começa a gritar bem alto: Jesus, socorre-me, Jesus, socorre-me, Jesus. E Jesus vai até ele, aonde ele estava afundando, dá suas mãos a Pedro, levanta Pedro novamente e o coloca sobre aquele barco, para que Pedro estivesse em segurança. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus entra no barco, Jesus repreende o vento e faz-se ali, daquela tempestade que se havia, faz-se ali um momento de calma, um momento em que Jesus, ele mostra para todos os seus discípulos que ele tem o domínio da situação, o domínio de todas as coisas. Eu quero dizer para você nesta oportunidade, nesta gravação, que você pode até estar enfrentando uma dificuldade, pode até estar pensando naquilo que poderá acontecer. Jesus está no controle da minha vida e na tua vida. Se Jesus não abandonou os seus discípulos no meio do mar, Ele não vai nos abandonar, mas Ele vai vir de encontro à nossa necessidade, e quanto menos nós esperarmos, Ele vai dizer: acalma-te vento, acalma-te mar, e Ele vai fazer uma grande bonança, para que nós continuemos a nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus, em nossas vidas. Pode ter a certeza de uma coisa: o vento pode soprar, mas ele não vai soprar a ponto de impedir o nosso Mestre, o nosso Salvador, de nos libertar, de nos livrar deste momento difícil em nossa vida. Como eu disse anteriormente, Jesus, ele pode permitir para ensinar a mim e a você o quanto é importante nós buscarmos a Ele, o quanto é importante nós dependermos somente dEle. E também muitas vezes, meus irmãos, Jesus pode permitir uma coisa dessa. Num domingo como hoje, nós não estamos congregando em nossa igreja, não tivemos a escola bíblica dominical, não tivemos a oportunidade de olhar no rosto dos irmãos, cantarmos os hinos de adoração e também uma palavra pessoalmente com os irmãos, para todos nós darmos valor, o quanto é importante, quanto temos tempo de estar na casa do Senhor e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor está em nossas vidas. Deus, Ele nos chama nesses últimos momentos para um momento de oração, para um momento de união, embora cada um estejamos em nossas casas, mas Deus, Ele chama a sua igreja para intercessão, chama-nos para união, chama-nos para estender a mão amiga, o braço amigo, para que possamos ajudar uns aos outros neste momento de dificuldade em que nós estamos atravessando, em que todo o nosso país, toda a nossa nação, assim como todo mundo, está atravessando nesses dias. Eu quero dizer para você, saiba de uma coisa: as pessoas não têm a solução, o homem não tem a solução, o presidente da república pode não ter a solução, mas Jesus tem a solução para a minha vida e para a tua vida. Por isso, espere nele. Nós estamos escondidos, nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Ele ainda continua sendo o nosso esconderijo, Ele ainda continua sendo o nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro bem presente no momento da nossa angústia. É essa hora que a igreja vai sobressair, e que a igreja vai sair muito mais fortificada e edificada através desta aprovação que nós estamos passando, que a igreja também, juntamente com o mundo, estará enfrentando nesses últimos dias. Através da determinação do nosso pastor presidente, do nosso pastor Dilma, nós, a partir de hoje, entraremos em uma quarentena de oração. Todos os nossos irmãos, todos juntos, à meia-noite, a partir de hoje, à meia-noite, nós vamos entrar em oração. Não importa o período que os irmãos vão orar. Existem os irmãos que têm uma vida de mais facilidade, de mais tempo de oração. Mas não importa se vai ser 10 minutos, se vão ser 20 minutos, 30 ou 1 hora. O importante é todos vocês, conosco, dobrar o joelho,
hoje, a partir da meia-noite, para nós buscarmos a Deus e dizermos: Senhor, nós dependemos de Ti, somente o Senhor pode reverter este quadro da nossa nação, somente o Senhor pode nos dar a solução deste problema. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, como já foi dito pelo nosso pastor, nós hoje, em nome de Jesus, estaremos entrando em uma quarentena de oração. Se é para ficar em quarentena, a igreja vai ficar em quarentena de oração. À meia-noite, todos os dias, 40 dias, nós vamos ficar em oração, clamando ao nosso Deus, que pode nos dar a resposta para a nossa vida. Façamos como Daniel. Todas as vezes que Daniel passava uma dificuldade em sua vida, Daniel buscava aquele que tinha condições de dar a solução para a sua vida. Daniel teve esta oportunidade e ele usou muito bem como ele deveria fazer. Que nós possamos assim também fazer. Se nós não temos a solução, vamos nos achegar cada vez mais àquele que tem a solução para a nossa vida, que tem realmente uma palavra certa para cada um de nós. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu digo aos irmãos, se os irmãos precisarem, o pastor estará aqui para trazer uma palavra aos irmãos, para estar orando pela vida dos irmãos, para estar recebendo os irmãos. É claro que não vamos fazer nenhum tipo de aglomeração, porque existe uma ordem judicial e nós vamos obedecer às nossas autoridades. Mas nós entendemos que neste momento de dificuldade, a igreja é o último reduto de fé, de necessidade das pessoas que entram em pânico, que entram numa situação difícil de não saber o que fazer. Estaremos aqui para receber os irmãos, para orar pelos irmãos e para dizer que Jesus ainda continua no controle do nosso barco. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui uma última oração para assim encerrar a minha palavra com vocês. Lembrando também que nas terças-feiras nós teremos um estudo para os irmãos, no período do nosso culto. Na quinta-feira teremos uma palavra para os irmãos e também nos domingos nós passaremos a fazer os nossos cultos ao vivo, ainda que de uma forma diferenciada, mas nós teremos um culto também para que os irmãos participem conosco, aí dentro do vosso lar, da vossa casa, para que cultuem e glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Orem comigo, você que está aí neste momento, nessa gravação, você que estará ouvindo esta gravação, ore a Deus neste momento, porque Deus é o único que pode dar a solução para a nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Deus, por este momento em que o Senhor tem permitido, Deus, que nós façamos esta gravação e os teus filhos lá no lar, aonde eles estão, possam ouvir e possam também, meu Pai, entrar neste período de clamor, de oração, neste período, Senhor, para que eles possam ser edificados dentro da sua casa, com a sua família. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa conduzi-los, meu Pai, dentro da tua palavra, de acordo com a tua vontade, que nada venha a faltar, Senhor, na casa dos teus filhos. Eu te peço, Deus, crendo pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida, em cada coração, não somente hoje, mas para todos sempre. E eu agradeço vocês pela atenção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.